E aí, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos juntos trabalhar História, Grupos Humanos. Nós vamos começar com a correção da atividade que foi pedida na aula anterior, na ficha de atividades, lá da página 121 do livro de vocês. Lembrando que vocês podem ter impresso essa atividade, porque tinha no portal disponível, ou ter feito se você estava com a ficha aí em casa, ok? Número 1. Por que as pessoas saem do lugar onde nascem e vão morar em outro país? Elas vão o quê? Em busca de melhores condições de vida, melhores salários, certo? Então as pessoas vão o quê? Em busca de melhores condições de vida. Número 2. Quais foram os primeiros povos que imigraram para o Brasil? Quem foram os primeiros povos que chegaram aqui no Brasil? Foram os alemães e os suíços. Então, os alemães e os suíços foram os primeiros povos a chegarem aqui no Brasil. Número 3. Onde a maioria dos italianos e japoneses foram trabalhar logo que chegaram no Brasil? Eles foram trabalhar nas plantações de café. Então, eles não vinham para cá para ter cargos em empresas maiores, alguma coisa assim. Eles iam para as plantações. Então, eles iam trabalhar nas plantações de café. Aqui no exercício 4, você deveria ter desenhado um prato típico da sua comida, da sua região. Então, qual que é a comida típica aí que a gente encontra mais na sua região? Feijoada, pão de queijo, o churrasco. Desenha aí bem bonito, ok? E a próxima página, olha lá, vou fazer a correção aqui também apontando. Ligue as influências representadas nas imagens de cada povo de origem. Então aqui nós temos um prato típico de comida o quê? Japonesa. Então olha aqui, eu vou ligar japoneses ao, aqui ó, sushi, sashimi, né? Como chamam esses pratos aqui, ó. Japoneses aqui em cima. Aqui essa imagem dessa casa aqui é uma casa típica de origem portuguesa. Então eu vou ligar portugueses aqui, essa imagem aqui. Esta imagem aqui de parreiras, né? As plantações de uva. Quem é que fazia muito esse tipo de trabalho? Os italianos, ó, italianos. Então, vou ligar os italianos. E o quibe? Vocês sabem de qual origem é esse alimento? O quibe é um alimento de origem árabe. Então, olha lá. Os árabes, liga aqui no quibe, certo? E agora, esse alimento aqui, vocês sabem qual que é? A mandioca, ou o aipim, como é conhecido em outras regiões. É uma comida de origem indígena. E por último aqui que sobrou, uma casa que tem aqui estrutura de origem alemã. Então os alemães aqui na casa, ok? Então agora nós vamos voltar lá para o livro, na página 220, palavras de origem indígenas. Vamos ver lá algumas palavras que nós utilizamos no nosso dia a dia, que são palavras de origem indígena. Como a maioria dos povos indígenas que ocupam o litoral do Brasil falava a língua tupi-guarani, os portugueses acreditaram por muito tempo que todos os indígenas falavam a mesma língua, o que não é verdade. Hoje, sabe-se que além do tupi, há outro grupo linguístico, o G, e outras famílias linguísticas que não formam grupos. Isso são dados de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Indicam que há 305 etnias indígenas no Brasil e são falados 274 idiomas. O que são etnias que está escrito aqui no nosso glossário? Etnias são grupos sociais diferenciados de outros
por laços específicos de cultura, religião, língua, comportamento e etc. E que compartilham origem e histórias comuns. Muitas palavras do nosso vocabulário são de origem indígena. Elas também fazem parte do nosso dia a dia. Estão em nossa culinária, nos nomes de frutas, de animais e em nossas brincadeiras. Muitos nomes de rios, cidades, parques, bairros, morros e montanhas no Brasil têm nomes indígenas. Conheça alguns exemplos. Então, olha lá, nós temos muito do costume de tradições indígenas que nós carregamos até os dias de hoje, porque eles influenciaram os portugueses que estavam colonizando o Brasil. E aí os portugueses ensinaram muitas coisas para os indígenas e os indígenas ensinaram muitas coisas para os portugueses e assim nós fomos formando tradições e culturas do nosso povo. Então vamos ver algumas palavras que nós utilizamos até hoje? Então lá. Igaruçu. Só um pouquinho que desceu. Igaruçu. A região onde atualmente se localiza a cidade de Igaruçu, em Pernambuco, era habitada pelos indígenas Caeté. Para tomar posse da região, os portugueses lutaram contra os Caeté e saíram vitoriosos, fundando o povoado em 1536. Então, olha lá, nós temos bem uma típica situação que acontecia na época, que os portugueses batiam de frente, entravam em combate, em guerra com os indígenas, porque eles queriam explorar aquele lugar e os indígenas não queriam permitir, obviamente, porque queriam manter ali as suas tradições, os seus costumes, as suas aldeias, as suas tribos, e aí entravam em guerra com os portugueses. Nesse caso, os portugueses venceram os índios e fundaram ali o povoado. Em Tupi, Igara significa canoa e Açu significa grande. Então, o nome dessa cidade que a gente estava lendo ali... Oh, meu Deus, fica subindo, Senhor. A cidade que nós lemos ali no enunciado, no título, né? Igaruçu, olha lá. Igaruçu. Igara, canoa. Ruçu, grande. Então, significa o quê? Canoa grande. Provavelmente, o nome Igaruçu foi dado por causa das grandes embarcações portuguesas que ali aportaram. Então, as embarcações portuguesas, né, os navios, aportavam lá e aí os índios chamavam desse nome Igaruçu e os portugueses adaptaram, né, e colocaram assim o nome dessa cidade. Vamos ver lá. Olha lá outra imagem aqui. O rio Tietê é bastante conhecido pela poluição causada por parte do esgoto das residências e indústrias de São Paulo e cidades vizinhas. Os indígenas que moravam na região o chamavam de Tietê, que significa rio que se derrama nas cheias. Existe também uma cidade chamada Tietê. Então aí, mais um outro nome indígena que a gente conhece. Tietê, o nome de um rio. Agora, pense na sua região para responder as perguntas a seguir. Então, você vai pensar aí onde você mora para responder. Próximo a você, existem lugares como cidades, rios, praças, parques ou bairros que tenham nomes indígenas? Pesquise o significado dos nomes e registre-os a seguir. Então, pensa aí, na sua região, o que tem uma cidade, um rio, um bairro que seja de origem indígena? Pesquisa o que significa, o que quer dizer esse nome. Por exemplo, Curitiba, aqui onde eu estou, é uma cidade de nome de origem indígena, que significa muito pinhão. E aí, na sua região, conhece algum nome assim? 2.
pesquise outros lugares de nomes de origem indígena no Brasil e registre os significados. Então, além da sua região, alguma cidade, um rio, um bairro que tenha um nome de origem indígena, o que mais que você pode conhecer? Pesquisa e também coloca ali o nome e o significado, certo? Vamos agora ver a questão da alimentação indígena. Eles tinham o costume de comer, nós já vimos que não tem os costumes de comer igual aos portugueses, né? Por exemplo, tanto que eles aprenderam com os portugueses a utilizar garfo e faca. Os indígenas utilizavam mais as mãos para alimentação. Os povos indígenas dedicam grande parte de seu tempo a produzir e obter os seus alimentos. Isso é agricultura de subsistência. Eles plantam, eles caçam, eles pescam para o seu próprio sustento. Então, para eles se alimentarem. Os portugueses chegaram e foram ensinar o quê? Não, você tem que plantar, caçar, pescar para começar o escambo, a troca e a venda desses produtos. Então, ao contrário dos indígenas que plantavam para se alimentar, os portugueses começaram a introduzir outro sistema aí. Já vamos falar sobre isso. Além de pescar e criar animais, eles coletam frutos na floresta e plantam em suas roças diversos tipos de alimentos, como mandioca, milho, amendoim, batata e entre outros. O brinquedo que vem do milho. Olha lá uma curiosidade para vocês aprenderem. Entre os indígenas da aldeia Chavante Abelhinha, no Mato Grosso, olha lá quem é do Mato Grosso, veja se conhece essa sugestão. As crianças passam o dia ocupadas com apenas uma brincadeira. Eles precisam buscar as palhas secas nas roças de milho para construir seu brinquedo. Na língua chavante, esse brinquedo se chama tobidaé e na língua tupi se chama peteca. Quem que ela conhece um brinquedo de origem indígena? Todo feito de palha de milho, o tobidaé é usado em uma brincadeira que mistura queimada ou caçador com pega-pega. Um jogador tem de acertar seu adversário com os tobidaés e desviar-se quando este é jogado nele. Se um dos dois jogadores for queimado, sai do jogo para outra criança entrar. Então olha que legal, essa brincadeira é uma mistura do que é a nossa peteca com o queimado, que muitas pessoas chamam, certo? Quem é aí da região do Mato Grosso já viu essa peteca construída dessa forma, com a palha seca? E quem que já construiu a peteca aí na escola ou em casa usando outros materiais? O nome peteca, de origem tupi e que significa tapear, golpear com as mãos, ganhou chão, correu redondezas e hoje é o mais popular entre todos os outros nomes desse brinquedo no Brasil. Entre os indígenas, algumas são feitas apenas com palha de milho, outras com palhas e penas, mas também é possível fazer de caule de bananeira, couro, espuma, papel, embalagens descartáveis também fazem o fundo das petecas. Então a peteca é um brinquedo que pode ser feito de diferentes materiais. Sugiro aí, se você nunca fez uma, busque sugestões e materiais recicláveis para você fazer a sua peteca. Ia ser bem legal, não é? Então vamos finalizar aqui falando um pouquinho, saindo dos indígenas e vamos agora para os afro-brasileiros. Então os indígenas foram muito explorados pelos portugueses quando chegaram aqui. E aí os portugueses trouxeram outro povo também para vir morar. Será que foi de uma forma legal que eles trouxeram? Por aproximadamente 300 anos, o Brasil recebeu povos de diferentes locais da África, como os Banto, os Yorubá e os Mandinga. Mas eles não vieram para cá por escolha própria. Essas pessoas foram escravizadas, ou seja,
tiveram a liberdade tirada por meio da força. Não podiam tomar decisões sobre a própria vida e trabalhavam sem receber salário. Foram trazidos à força para trabalharem como escravizados em plantações de cana-de-açúcar e mais tarde nas minas de ouro, nas cidades e nas lavouras de café. A presença de diferentes povos africanos foi importante para a formação da sociedade e da cultura brasileira e refletiu na maneira como nós, brasileiros, vivemos na nossa alimentação, nas danças, nos costumes e até no nosso jeito de falar. Em diferentes lugares do Brasil, há festas e celebrações de influência africana que se tornaram manifestações culturais da região, como a festa de Iemanjá na Bahia. Então, olha só, pessoal, um detalhe muito importante. Os africanos, quando chegaram aqui no Brasil, eles eram forçados, eles saíram de lá obrigados para chegar aqui e trabalhar forçado também. Então, os portugueses, como estavam colonizando o Brasil, eles eram de origem portuguesa, né? Claro, de Portugal. Portugal mandava aqui no nosso país, no Brasil. E aí o que aconteceu? Só era considerado cidadão. Cidadão é aquele que tem o seu direito respeitado, que tinha que seguir as normas, as leis daquele momento. E os indígenas não eram considerados cidadãos portugueses e os africanos também não. Então eles não tinham nenhum direito a nada. Eles não eram considerados cidadãos portugueses, porque eles não vieram lá de Portugal. Então eles não tinham seus direitos respeitados. Como eu falei no começo, os africanos não vieram de uma forma legal aqui, né? Eles eram forçados, eles eram maltratados, não recebiam salário, não tinham direito nenhum. Então, de olho no local, diz aqui, quais festas e celebrações religiosas são populares na sua região, né? Então, eu sei, por exemplo, aí que na região da Bahia é muito famosa a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, né? Em homenagem a Iemanjá. Tem também aí a festa do Senhor do Bonfim, que é muito conhecido por conta das pulseirinhas. E são festas típicas religiosas dessa região. E na sua região, qual que é uma festa religiosa típica que tem aí? Pesquisa e faça essa parte do seu livro, ok? E aqui nós temos lá outra imagem de africanas que estão trabalhando, olha lá. Será que ela está com uma aparência feliz? Acho que não, né? Ela está com uma aparência assim, entediada, triste. Ela não está com uma aparência muito feliz, né? Olha lá a roupa dela, nós podemos ver alguns adereços, a vestimenta, né? Caracteriza muito a região africana, da África, né? A forma como eles se vestiam. Então é isso, pessoal. Para a atividade, vocês vão fazer a ficha número 4, tá? Ficha de atividades número 4 e nós vamos começar a próxima aula com a correção dessa ficha de atividades, ok? Um beijinho, se cuidem, até mais!